Fala pessoal, tudo massa? Bom, como que vocês estão tão animados para aprender a explicar o Fio B para o cliente de vocês, para que vocês consigam aumentar as vendas dos sistemas fotovoltaicos? Bom, meu nome é Vitor Zani, para quem não me conhece, eu vou me apresentar, vou falar um pouquinho mais aqui da nossa empresa brevemente, só para você, caso você não conheça, me conheça, conheça o Túlio, que é meu sócio, conheça o nosso trabalho, para você entender realmente um pouquinho do que a gente faz no mercado de energia solar fotovoltaica. Eu vou dar uns 2 minutinhos aqui só para ir me apresentando, explicando um pouquinho do tema da nossa aula, enquanto o pessoal vai entrando na aula, porque a aula de hoje é muito importante. Se você é integrador, você percebeu que possivelmente as suas vendas deram uma caída nesse início de ano. Não é motivo para se desesperar achando que o mercado realmente desaqueceu, que essa vai ser a nova realidade do mercado. Sim, houve um desaquecimento e eu vou te explicar o porquê, vou te mostrar que ele é momentâneo e, melhor de tudo, eu vou te mostrar como contornar essa situação para que você consiga, de fato, aumentar as suas vendas. Então, a gente vai falar hoje de Lei 14.300, vamos falar de vendas, de processo de vendas, análise de viabilidade de sistemas fotovoltaicos, coisas que você, integrador, tem que ter na ponta da língua, beleza? Então, antes de mais nada, já deu aí um tempo do pessoal entrar, eu vou iniciar a nossa aula para que todo mundo consiga ficar na mesma página. Tomar um cafezinho aqui e bora. Pessoal, aula de hoje, muito importante. Esquece distrações externas, foca no que eu vou falar, porque é muito importante. O que eu estou falando aqui é fruto de estudo, pesquisa de mercado, conversei com vários integradores para trazer essas informações para vocês. Nós temos aqui no Azumi mais de 2.000 integradores, então a gente roda pesquisa para saber como que está o mercado. Então não é nada de achismo, é tudo dados do mercado, então vale a pena vocês investirem esse tempo para se aperfeiçoar e profissionalizar a operação de vocês, tá bom? Então vamos lá, tema da aula de hoje, como explicar o Fio B para o cliente final para você vender aí, ó, até 3 vezes mais sistemas fotovoltaicos. A gente fala 3 vezes mais porque você vai vender mais sistemas fotovoltaicos com essas dicas que eu vou te passar. Antes de mais nada, deixa eu me apresentar aqui, caso você não me conheça. Eu sou essa pessoa aí, né, que está falando com vocês, o que está na foto, Vitor Zani. Do lado está o Túlio Nascimento, ele é meu sócio aqui. Nós somos os fundadores da E4 Energias Renováveis e do Azumi. E4 Energias Renováveis é uma escola voltada para profissionalizar o setor elétrico. A gente atua principalmente no setor de energia solar fotovoltaica. Então, nós temos o curso de energia solar lucrativa, curso de projetos, curso de instalação, curso de manutenção de sistemas fotovoltaicos, ou seja, todo um ecossistema voltado para profissionalizar o integrador de energia solar. E nós temos o Azumi também. O Azumi é uma plataforma, é um gerenciador de empresas de energia solar. Ele faz orçamentos, gera proposta comercial, ele faz toda a gestão aí, ó, da sua equipe comercial, enfim, é um gerenciador de empresas de energia solar. Então hoje nós temos aqui no canal que vocês assistem mais de 225 mil inscritos, é o canal mais relevante quando a gente fala de energia solar fotovoltaica do Brasil. E também temos o canal do Azumi, é um canal que a gente começou agora, então já se inscreve, deixa o seu like e principalmente, isso eu vou pedir, ó, não estou cobrando nada de você para trazer esse conhecimento, só vou pedir um favor para você. Compartilhe essa aula lá nos grupos do WhatsApp que você está, coloca lá no Instagram, marca lá E4 Renováveis, marca a gente que você está assistindo essa aula e chama a galera, porque vai ser uma aula porrada, uma aula show de bola para você aumentar suas vendas. Então hoje nós temos aí um dos canais de maior relevância do setor de energia solar fotovoltaica, tá bom? Sem mais delongas, vamos entrar para a nossa aula de hoje. Por que as vendas de sistemas fotovoltaicos caíram? Presta atenção no que eu estou falando. Por que essas vendas caíram? Se você não sabe a causa,
fica muito difícil você tomar um remédio para você consertar a situação. Você não concorda comigo? Então, antes da gente falar de causa, consequência, solução, vamos dar um contexto geral na situação do mercado de energia solar fotovoltaica atualmente. Então, qual que é o contexto que a gente tem hoje? Qual que é a situação que a gente tem hoje? Bom, foram instalados mais de 500 mil sistemas fotovoltaicos somente no ano passado. É um número absurdo. É um número fora da realidade. Ou seja, como estava tendo uma transição aí para entrada da lei 14.300, né, entrada em vigor aí da aplicação das regras da lei 14.300, todo mundo que estava em cima do muro se decidiu e instalar um sistema fotovoltaico já no ano passado. Então é óbvio que no começo do ano, todo mundo que estava em cima do muro já comprou o sistema. Então, a demanda, as vendas foram tão fortes, foram tão grandes no ano passado, que isso acabou que abaixou a demanda por novos projetos momentaneamente no começo do ano. Depois de uma grande promoção, depois de uma Black Friday, depois de uma ação de vendas onde você vende muito um produto, é normal que demore um tempo até você ter novamente essa demanda estabilizada. Então o que nós estamos vendo hoje é uma consequência da forte alta que o mercado de energia solar em 2022 teve. Ou seja, muitas pessoas instalando sistema fotovoltaico abaixou a demanda. Então a gente tem que novamente criar essa demanda, isso é questão de tempo. Então aí nos primeiros meses do ano é normal essa baixa, mas isso vai com certeza se regularizar. Só que esse não é o único fator, esse é um dos fatores que nós estamos vendo aqui nos sistemas fotovoltaicos hoje. Hoje nós temos também uma taxa de juros para financiar que está alta. A Selic hoje é 13,75%, se eu não me engano, e ela é usada como base para financiamento. Ou seja, se eu já deixo o meu dinheiro no banco, na renda fixa, e eu ganho 13,75% bruto no ano, claro que tem que descontar imposto de renda, toda essa questão, para o banco financiar um dinheiro, sendo que eu já ganho isso deixando na renda fixa, ele tem que colocar a taxa de serviço dele, porque, enfim, existe o risco de você emprestar dinheiro, existe a operação do banco que tem que rodar. Então, com isso, o empréstimo acaba ficando mais alto. Então, o cliente ele pensa um pouco mais quando a taxa de juros está alta para, de fato, fazer esse financiamento. Então, esse é o momento que a gente está vivendo. Porém, a taxa de juros Selic, alguns anos atrás, chegou a 2,25. E aí o mercado estava líquido pra caramba, injetando dinheiro atrás de dinheiro, investimento, financiamento com juros muito baixos, tanto é que as empresas de tecnologia, neste momento, elas sempre se beneficiam. O mercado, por exemplo, a bolsa, o mercado de renda variável, ele acaba ficando muito atrativo. Então esse é um outro assunto, por quê? Porque deixar na renda fixa já não é tão interessante, a renda variável se torna mais interessante para você monetizar o seu capital. Com isso, você tem mais dinheiro no mercado e o mercado fica com uma maior liquidez e as taxas de juros ficam menores. Então hoje a gente está vivendo momentaneamente um momento onde a taxa de financiamento ela está mais alta. Porém, já foi sinalizado, não tem como prever, mas que essa taxa tende a começar a cair aí nos próximos meses, nos próximos anos, aí as coisas se normalizar, tá bom? A gente teve um outro fator também muito importante, que foi a baixa momentânea no preço da energia. Teve aquela LC, aquela lei complementar, que veio na época das eleições, que baixou o preço do combustível, você percebeu que o preço do combustível baixou na sua cidade, baixou o preço da energia, ou seja, alguns itens considerados essenciais tiveram-se uma limitação na cobrança do ICMS. E além disso, além de diminuir o ICMS, que já era muito alto em alguns estados, não se podia cobrar ICMS em cima da TUSD, que é a parcela aí que é uma prestação de serviço, que é a distribuição e transmissão da rede. E com isso, caiu-se ainda mais o preço da energia. Então, independente de você ter um sistema fotovoltaico ou não, você percebeu que na sua casa, o preço da energia ela caiu.
Porém, agora, passado as eleições, a gente já percebeu que o Supremo Tribunal Federal já anulou essa ALC, ou seja, o preço do ICMS, a alíquota de ICMS já não é mais limitada em 18%, já voltou ao normal em alguns estados, aí 25%, 32%, e também nós temos aí a cobrança do ICMS em cima da parcela da TUSD. Então, esse preço que foi congelado, vamos falar aqui, quase que de maneira figurada, né? Abaixou-se o preço da energia, ele já está voltando ao normal e isso vai voltar a subir. Para nós que trabalhamos na área de geração de energia, quando o preço da energia está maior, fica mais vantajoso para o cliente instalar um sistema fotovoltaico, porque a dor dele é mais latente. Ele sente mais no bolso o impacto de uma conta de energia maior, principalmente se ele tem um comércio, se ele tem algo que consome muita energia. O cliente residencial também sente, mas o cliente comercial ele sente muito, porque o negócio dele depende daquilo, a margem de lucro dele depende daquele gasto que ele pode economizar. Então o impacto é muito grande para o nosso setor quando a tarifa da energia sobe. Então a gente está momentaneamente num preço baixo, onde o preço da tarifa já está subindo. Tivemos sim a entrada da Lei 14.300. O setor fotovoltaico fez um marketing de terrorismo no ano passado. Os distribuidores, os integradores, olha, instala agora, é a sua oportunidade, antes da virada da lei, e fez com que os clientes ficassem eufóricos querendo instalar o sistema fotovoltaico, o que fez um número absurdo de instalações. Porém, o efeito colateral disso é o cliente não entender, falta clareza para ele se o sistema fotovoltaico depois da lei, ou seja, com a lei 14.300, ainda é vantajoso. Porque eu estou vendo integrador que não sabe falar se o sistema fotovoltaico é vantajoso ou não, como que ele vai passar isso para o cliente? Então todo esse marketing de escassez, esse terrorismo que foi feito em cima do termo taxação do sol, nós estamos pagando o preço agora. Mas a boa notícia é que isso tem remédio, porém você vai ter que se profissionalizar. E é isso que eu estou trazendo aqui com a aula de hoje. Então eu fiz um contexto para você entender o nosso setor hoje, e para a gente saber atacar cada um dos pontos para que de forma assertiva você consiga aumentar as suas vendas, tá bom? Então vamos lá. O que a gente vai aprender hoje? Vou fazer um resumo da Lei 14.300, eu não vou ficar explicando a lei, eu vou fazer um resumo dos principais pontos para você ficar na mesma página quando eu falar do fio B. Eu vou mostrar como que você vai aumentar suas vendas, como que você vai criar um processo de vendas e como que você vai profissionalizar o seu negócio para vender mais através de análise de viabilidade. Vou mostrar como que você vai mostrar para o seu cliente de maneira palpável, conta, matemática, que ninguém pode questionar que sim, eu já te adianto, sim, energia solar é um excelente investimento, mesmo depois da Lei 14.300. Nós vamos pagar pelo uso da rede, que é o fio B. Porém, o nosso setor ele tem a variação do câmbio, que os equipamentos são em dólar. Temos a variação do frete. Quem não lembra quando deu aquele problema no frete, o preço dos equipamentos subiram. Temos a inflação da energia. Ou seja, várias questões que são muito mais representativas na conta de energia do nosso cliente do que, de fato, o pagamento do uso da rede, que é o fio B. Se a gente tem isso se a gente tem clareza desse ponto e a gente sabe passar isso para o nosso cliente, fica fácil mostrar para ele que sim, existe o pagamento pelo uso da rede elétrica, porém isso é muito menos prejudicial para ele do que ele não instalar um sistema fotovoltaico. Todas essas outras variações no preço da energia tornam-se o investimento em energia solar fotovoltaico muito atrativo, porém você tem que saber passar isso para o seu cliente e é isso que a gente vai estudar hoje. Beleza? Então vamos lá, vamos seguir. Então, para você vender energia solar, você precisa dominar esses pontos. Dominar. Não é ter um conhecimento superficial, você precisa estar na ponta da língua. O que é o termo taxação do sol? Não use esse termo. Não use esse termo. Esse termo foi uma forma interessante que o setor encontrou de protestar contra o pagamento do uso da rede, mas que nesse momento que a lei já entrou em vigor, isso já não joga mais no nosso favor.
Então, aprenda a usar isso a seu favor. Então, é isso que eu vou explicar. Então, você vai ter que entender o fio B e da onde que veio essa taxação do sol. Você tem que entender o que é cobrado na conta de energia do seu cliente, o fio B versus o custo de disponibilidade. Você tem que entender o que é simultaneidade. Eu vou falar cada um desses pontos. E você tem que aprender a mostrar para o seu cliente a viabilidade dos sistemas fotovoltaicos. Você dominando esses 4 pontos, que é o primeiro momento aqui da nossa aula, a gente vai entrar depois na parte de vendas, do processo de vendas. A gente preparou aqui um script de vendas para você usar, para você mostrar para o seu cliente algo que já é validado no mercado. Então, além de mostrar como faz, a gente já vai dar algo pronto para você começar a aplicar e já medir os seus resultados. Então, o primeiro ponto aqui que a gente vai olhar são esses 4 pontos que você precisa dominar para vender. Então, assim, resumidamente, tá? Não estou falando de lei. A gente tem uma playlist completa aqui falando da lei 14.300, a resolução normativa 1059 da ANEEL. Ou seja, é uma outra série de aulas. Depois eu vou enviar para vocês ficarem fera nesse assunto, que vocês têm que entender. Mas hoje eu só vou fazer um resumo do que é a lei 14.300. Existe o fio A e o fio B quando a gente fala de lei. O fio A é o responsável pela transmissão da energia. Então, peguei a energia produzida lá em Itaipu e transmiti essa energia até a subestação da minha concessionária ali da cidade. Fio A. Viajei com essa energia. Peguei do ponto A e levei para o ponto B. Isso é fio A. Fio B é relacionado à distribuição dessa energia. É o quanto que a concessionária ganha, quanto que a concessionária de energia ganha pela prestação de serviço de distribuir essa energia nas ruas, nos bairros, na cidade. Beleza? Fio B. Fio B é relacionado à rede de distribuição da concessionária. E ao tal do fio B, que é o famoso aí, que é a famosa taxação do sol. Então, a taxação do sol nada mais é do que o pagamento pelo uso da rede elétrica da concessionária quando ele existir. Se eu uso a rede elétrica, então uma coisa que você tem que ficar claro, a energia que eu vou pagar uma taxa não é a energia gerada, é a energia injetada na rede. É só quando eu uso a rede da concessionária que eu vou pagar essa taxa, tá bom? Que é o fio B. Então existe o fio A, transmissão, fio B, distribuição de energia. A minha tarifa de energia, ela é composta por TE, que é de fato a tarifa de energia, que é o preço da energia elétrica, e dentro da TE existe o custo de produzir essa energia, os encargos. Existe a TUSD, que é uma tarifa de distribuição, que é a transmissão e a distribuição da energia. Então, a TUSD, o preço que eu formo na minha TUSD, por exemplo, a TUSD é 50 centavos por cada quilowatt-hora. Da onde que sai esse valor de 50 centavos? Ele é dividido em um pedacinho desse valor que eu pago para a concessionária é remunerar a transmissão da energia, que é o fio A. O outro pedacinho é para remunerar o fio B. O outro pedacinho é encargos. O outro pedacinho são as perdas, né? As perdas na transmissão, na distribuição e os furtos de energia, as perdas não técnicas. Então, tudo isso compõe o preço da minha tarifa de energia. Quando a gente fala de fio B, a gente está falando de numa média nacional, cada concessionária tem um preço, numa média nacional, de 28% do preço da minha tarifa. Uma média do fio B é 28% do preço da minha tarifa. Então, o que vai acontecer? Em 2023, a gente vai pagar, quando usar a rede, 15% do meu fio B. Lembrando que 100% do meu fio B, o total do meu fio B, representa 28% do preço da minha tarifa, certo? Então, em 2023, eu vou pagar 15% desses 28%. Beleza? Em 2024, eu vou pagar 30% do meu fio B. Em 2025, 45%, assim sucessivamente, até 90% do meu fio B em 2028. Em 2028, aliás, em 2029, vão ser aplicadas novas regras que vão vir através do encontro de contas, onde a ANEEL vai falar, olha, a partir de 2029, a regra vai ser essa. Pum. Então, hoje, a gente não tem clareza de qual que é a regra a partir de 2029. Então, hoje está sendo feito um estudo que a previsão é ser concluído no dia 7, no mês 7 de 2023, julho, para que aí sim a gente saiba de maneira definitiva
quais são as regras do jogo. Hoje a gente sabe até 2028. E eu estou falando isso de projetos de junta carga e alto consumo remoto até 500 kW, tá bom? Se eu estou falando de uma geração de alto consumo remoto acima de 500 kW ou uma geração compartilhada quando um consumidor tem 25% a mais dos créditos, eu pago já de cara 100% do meu fio B, 40% do meu fio A, eu pago o encargo TFSE, né? E o P&D, que é o Pesquisa e Desenvolvimento, tá bom? Então, tudo isso daí é o que, de maneira bem resumida, o que a Lei 14.300 fala em relação ao pagamento do uso da rede, que é a famosa taxação do sol. Então, resumo, não existe taxação do sol. Existe, é isso que você vai falar para o seu cliente quando ele perguntar. Às vezes o cara nem está sabendo disso, foca na análise de viabilidade do sistema, foca em quanto que ele vai ganhar. Se ele trouxer esse assunto à tona, você vai falar, não é uma taxação do sol. Você vai pagar pelo uso da rede elétrica quando você usar a rede elétrica da concessionária. Você não vai usar a rede elétrica de graça. Você vai pagar quando você usar. Se isso é justo ou não, pessoal, isso não estou questionando aqui. Eu estou questionando como que você vai passar isso para o seu cliente para que ele entenda que essa é um pagamento justo, porque se eu estou usando a rede, eu tenho que pagar uma porcentagem por ela, tá bom? Então, um cliente, pensa assim, você não deixa de comprar um carro se você precisa porque tem que pagar IPVA. Você não deixa de comprar um carro porque quando você viaja, você tem que pagar pedágio. Então, a questão é, você não deixa de instalar um sistema fotovoltaico porque se quando você for usar a rede da concessionária, você tiver que pagar uma taxa. Você vai ter que deixar um pedaço do que você gerou ali em termos de desvalorização do seu quilowatt e vai pagar para a concessionária. Então, a grande questão é, o seu cliente não vai deixar de comprar um sistema fotovoltaico porque ele tem que pagar pelo uso da rede da concessionária, desde que você saiba explicar isso para ele de uma maneira que ele entenda que ele não está perdendo nada, que é um pagamento para remunerar uma infraestrutura que tem que existir para o sistema fotovoltaico dele existir. Do mesmo jeito que ele não deixa de comprar um carro porque ele paga IPVA e paga pedágio. Beleza? Então, não existe taxação do sol, foca nisso. Você vai pagar pelo uso da rede da concessionária quando você usar, não é em cima de toda a energia injetada, não é em cima de toda a energia produzida, é em cima somente da energia que você injetar na rede elétrica, tá bom? Visto isso, entra um conceito muito importante que é, se eu já pago pelo preço da rede da concessionária, pelo uso da rede da concessionária, então eu não preciso mais pagar o custo de disponibilidade, que já é relacionado por remunerar a rede da concessionária. Você não concorda comigo? Então, como que vai ser hoje? Nos primeiros anos, onde o fio B ele está sendo escalonado, então eu vou pagar 15% do fio B, 30% do fio B, a concessionária de energia vai fazer uma comparação. Se o que eu tenho que pagar de fio B é menor do que quanto que eu deveria pagar de custo de disponibilidade, eu pago o custo de disponibilidade e não pago o fio B. Se o que eu tenho que pagar de fio B é maior do que o custo de disponibilidade, eu não pago o custo de disponibilidade e eu pago o fio B. Então, como eu já estou remunerando a concessionária pelo uso da rede, eu vou pagar somente o fio B quando este for maior do que o custo de disponibilidade. Se o custo de disponibilidade for menor, aí de fato eu pago o custo de disponibilidade e não pago o fio B. Eu pago um ou outro, o maior. Isso vai existir nos primeiros anos quando o fio B está sendo escalonado. Então ele vai começar menor, então o custo de disponibilidade muitas vezes vai ser maior que o fio B, dependendo do projeto, projetos em menor porte normalmente, e então a gente tem essa questão. Porém, daqui a pouco, quando o escalonamento do fio B, daqui uns 3, 4, 5 anos, né, já estiver concluído, aí provavelmente o fio B sempre vai ser maior que o custo de disponibilidade. Então, o que você já tem que falar para o seu cliente, vamos falar disso mais para frente, mas já fica a dica. O melhor momento de ter instalado um sistema fotovoltaico foi o ano passado, quando você não pagava pelo uso da rede. Porém, o segundo melhor momento é agora, porque quanto mais rápido você instalar o sistema fotovoltaico, mais favorável fica o seu payback, porque você entra, na regra, pagando o fio B de uma maneira menor no começo, e depois ele vai aumentando. Se você instalar daqui 3 anos, você não vai começar pagando 15% do fio B.
Você vai começar pagando o FIOB relativo ao ano que você instalou. Então, quanto antes você instalar o sistema fotovoltaico, mais vantajoso vai ser o seu payback. Essa é a regra que você tem que trabalhar com o seu cliente agora, criar essa escassez nele em cima. Instala o quanto antes, porque quanto antes você instalar, melhor vai ser o seu payback. O que você tem que tomar cuidado é não deixar claro que depois que passar o escalonamento do FIOB, não vai mais valer a pena, senão a gente cria um outro problema na frente. Mas é um fato matemático. Quanto antes você instalar, melhor para o payback. Esse é um argumento de vendas fortíssimo, porque você cria uma escassez e faz o seu cliente tomar uma decisão. E junto a isso, quando a gente chegar na análise de viabilidade, você vai mostrar para ele com números que ele está perdendo muito dinheiro por não instalar um sistema fotovoltaico. E aí você junta com essa escassez de movimentação, que o escalonamento ele vai só aumentando, você faz o cliente agir, porque hoje ele perdeu o senso da urgência. Ah não, já perdi mesmo o FIOB, já perdi mesmo o direito adquirido, agora eu vou instalar mais para frente mesmo, já vou pagar mesmo o uso da rede, já foi taxado o sol mesmo. Não, explica para ele que tem um momento certo para fazer isso para ser mais vantajoso. Então, esse é o ponto que você vai trabalhar com o seu cliente, tá bom? Seguindo aqui, ó, simultaneidade. Então, somente a energia excedente é injetada na rede, o que sobra. Então, você está produzindo uma quantidade de energia e você está consumindo instantaneamente outra. Então, ar-condicionado, televisão, iluminação, então você está produzindo e consumindo. O que sobra nesse momento, você injeta na rede. E você só paga o FIOB em cima do que você injeta na rede e não em cima do que você gerou. Beleza? Então, isso que tem que ficar claro. Quanto maior for a simultaneidade, quanto maior for o momento de geração coincidindo com o momento de consumo, se você tivesse um momento onde você consome 100% da energia que você gera, você não pagaria nada de rede, a lei seria zero para você, porque você não injetaria nada na rede. Como a gente usa a rede da concessionária, a gente paga a rede, a gente paga o FIOB da rede sobre a energia que a gente injetou. Beleza? Então, vamos mostrar agora um pouquinho sobre a viabilidade dos sistemas fotovoltaicos. Então, antes de a gente entrar aqui na nossa parte mesmo de vendas, eu quero mostrar para vocês, até para você, integrador, coloca uma coisa na sua cabeça. Se você não entender o impacto que a lei trouxe para os negócios fotovoltaicos e ter certeza que de fato é um bom negócio, porque é de fato um bom negócio, a gente vai mostrar isso matematicamente agora, como que você vai querer que seu cliente acredite em você? Se nem você tem certeza, se nem para você existe a clareza se é um bom negócio ou não, se nem você sabe se de fato o mercado, as vendas caíram porque a lei já não tornou mais o sistema fotovoltaico atrativo ou não, ou se porque caiu por algum outro motivo. Se nem você domina isso, como que você vai passar isso para o seu cliente? Faz sentido isso que eu estou falando? Vocês concordam com o que eu estou falando? Se você não dominar isso, como que você vai ter clareza para passar isso para o seu cliente? É uma coisa óbvia, mas que eu vejo muito integrador grande que não está dominando todo esse processo aí. Então vamos que vamos. O payback, essa planilha eu peguei da Greener e eu vou fazer alguns estudos aqui, vou mostrar depois na sequência alguns estudos que a gente fez no Azumi, que mostra que o aumento médio do payback é de 6 meses. Lembrando, quanto antes o cliente instalar, melhor, porque ele pega um escalonamento do FIOB menor, ele começa pagando 15%, 30%. Então, assim, passa isso para o seu cliente. Olha, quando você for pagar o uso da rede, você vai pagar menos o uso da rede se você instalar agora, em 2023. Então, o período que você vai estar pegando de escalonamento vai ser justamente o período que o seu projeto tá dentro do payback dele. Então, mais rápido você tem um payback. Beleza? Então, o aumento médio foi de 6 meses. Não foi nada impactante se a gente considerar a variação do câmbio, variação do frete, vários aspectos, inflação da energia, vários aspectos do nosso setor já faz com que o payback tenha uma variação. Então, a Lei 14.300, a gente vai ver que o impacto como um todo foi pequeno para os projetos, principalmente para o projeto de Grupo A, que a gente nem paga o FIOB, só na modalidade verde na ponta. Então, assim,
O fantasma da lei, ele é muito... Foi feito o quadro foi pintado de uma maneira muito mais feia do que ele é. E agora cabe a nós, integradores, nos especializarmos e mostrarmos para o cliente que não sabe disso, ele não é especialista nisso, que sim, é muito viável. Beleza? Então vamos lá. Olha aqui, ó, a gente fez isso no Azumi, que é o nosso gerenciador aqui de empresas de energia solar, e dentro dele existe a parte de geração de propostas. Existe uma modalidade no Azumi que você compara a resolução antiga, né, com a nova resolução. Eu não indico você entregar um orçamento dessa forma, mas existe essa opção de você fazer essa comparação quando o cliente está muito resistente, muito relutante, não, vale mais a pena, tal. Você mostra para ele a diferença de como era antes e como vai ficar, até para provar para ele que o impacto não foi da forma com que ele está pensando que realmente foi, não. Então, para um projeto residencial aí de 4,52 kWp, ó, de R$22 mil, o payback atual é 3 anos e 8 meses e com a resolução antiga era 3 anos e 7 meses, ou seja, 1 mês de aumento de payback. O que impacta de fato é a economia. Olha só, antes ele ia economizar 508 mil, agora ele vai economizar 467, porque essa diferença dos 508 para os 467 é de fato o que ele vai pagar para a concessionária ao longo desse tempo pelo uso da rede. Então agora você me fala, você quer continuar pagando a sua conta de energia, tendo um reajuste médio anual, né, de 10%, estando aí à mercê de todas as variações, flutuações, bandeiras tarifárias, tudo isso que a gente sabe que é muito problemático no Brasil, ou você prefere investir 22 mil, congelar o preço da sua tarifa, pagar pelo uso da rede quando você fizer e economizar 467. Tudo bem que ele poderia ter economizado 508, mas isso não existe mais. Agora ele vai economizar 467, que ainda é um excelente retorno comparado ao quanto que ele tem que investir, que é 22 mil. E aqui tem uma projeção aí da conta de energia dele após instalar o sistema fotovoltaico. Vamos para um sistema maior de 93 kW, mais ou menos 350 mil à venda, por cima, tá? Depois eu vou mostrar isso. O payback na resolução antiga 3 anos e 6 meses, agora na nova 3 anos e 8 meses. E o retorno do investimento aqui, ó, dando mais ou menos 800 mil reais de diferença para menos. Ele iria economizar 8 milhões e 400 mil, agora ele economiza 7 milhões e 600 mil. Cara, beleza. Ele poderia ter economizado 800 mil a mais? Poderia. Não existe mais essa opção. Coloque isso na sua cabeça. Só que você congelar o preço da tarifa de energia, você pagar pela rede só quando você usa a rede, você investir 358 mil e retornar 7 milhões e 800, ainda é um excelente negócio. É ou não é? Me mostra um investimento que dá esse retorno no longo prazo. Energia solar é um excelente investimento e energia todo mundo precisa. A nossa dependência por energia só aumenta. Então, assim, tenha clareza isso primeiro para você, para depois você conseguir passar isso para o seu cliente. Porque se você não entender isso, você não vai conseguir passar isso para o seu cliente, porque você vai ficar confuso. A primeira pergunta que o seu cliente fizer, o primeiro questionamento que ele fizer, você treme as pernas e ele pega essa sua insegurança e desiste. Então, assim, saiba mostrar isso matematicamente. A gente vai mostrar isso para você, mas saiba mostrar isso matematicamente. Traga isso para a realidade do cliente. Olha, é 7 milhões e 600, divide isso por mês. Olha, a gente está falando que você vai economizar R$1.000 por mês. Então, sabe, torne isso palpável e mostre para ele o quanto que ele vai gastar por não instalar um sistema fotovoltaico. A gente vai falar disso mais para frente. Mas o resumo desse módulo é vantajoso instalar um sistema de energia solar, mesmo com a Lei 14.300. Se convença disso, prove isso para você mesmo, para você conseguir passar isso com clareza para o seu cliente. Tá bom? Então vamos lá. O resumo. Resumo de tudo isso agora. O fio B para 2023, ele representa em média 3% da tarifa. Vai ficar 3% desvalorizada essa tarifa pelo pagamento do uso da rede. Porém, a gente está falando que a inflação da energia ela sobe em média 10% ao ano.
Então, em 2023, esse aumento aí da energia vai aumentando, né? Porque o fio B vai escalonando, ele vai pagando mais em relação à rede. Mas você está falando assim, bom, eu estou pagando 3% agora em relação a algo que eu não pagava nada no passado. Porém, só a inflação da energia é 10%. Ou seja, não vou instalar um sistema fotovoltaico porque agora eu tenho que pagar pelo uso da rede. Beleza, meu amigo, você não paga o uso da rede. Aí você vai pagar 10% de ajuste, ou seja, os 3% pelo pagamento do uso da rede já caiu por terra. Então você tem que saber argumentar e mostrar isso para o seu cliente para entender que é realmente um tremendo equívoco ele não instalar um sistema fotovoltaico porque ele tem que pagar a rede agora. Você entende que você, olhando números, fica muito claro isso? O payback médio aumentou em média 6 meses. Grupo A não paga fio B. A gente já fez uma aula sobre o Grupo A, já fizemos uma aula sobre a lei. Tudo isso está detalhado. Foram 4, 5 horas de conteúdo só falando de Grupo A. O resumo disso, não paga fio B. Ele só vai pagar na modalidade verde na ponta. Ou seja, o Grupo A não mudou quase nada, praticamente nada. Para quem trabalha com grandes usinas, não mudou praticamente nada. Então, ainda é extremamente viável instalar um sistema fotovoltaico. Repito, se você não souber isso na ponta da língua, como que você vai mostrar isso para o seu cliente? Como você vai mostrar que é vantajoso? Você concorda comigo? Então, bora, galera. Bora devorar esse conteúdo aqui, ó. Se você está gostando disso, faz sentido isso para você? Já deixa o seu like aqui agora. Deixa agora. E compartilha essa aula com a galera, pô. Chama a galera, porque o melhor da aula tá vindo ainda. Então já se inscreve no canal aqui, já deixa o seu like e já compartilha essa aula, mas é agora, faz esse favor para mim. Porque se isso está fazendo sentido para você, vai fazer sentido para outros integradores também. Entenda uma coisa, quanto mais integrador preparado no mercado, quanto mais integrador sabendo explicar isso, mais rápido o mercado volta ao normal, porque ele vai entender quão vantajoso é o sistema fotovoltaico. Então a gente está fazendo um favor para o setor compartilhando esse tipo de informação e de conteúdo, tá bom? Então, senta o dedo no like, se inscreve no canal e compartilha essa aula e bora que a gente tem muita coisa para ver ainda. Vou falar um pouquinho de vendas agora, porque agora que a gente já entendeu a análise mercadológica do nosso mercado, vamos falar agora de parte técnica. Não falo parte técnica de dimensionamento, instalação, não. Isso você tem que aprender também, mas em outro momento. Vamos falar agora de parte técnica de vendas, porque a gente quer o quê? Dinheiro no bolso, a gente quer instalar. Existem 2 tipos de vendas que eu vou passar de uma maneira simples aqui para você entender. São as vendas simples e as vendas complexas. E a gente vai entender onde que entra o sistema fotovoltaico nesse jogo aí. As vendas simples. Vendas rápidas. Normalmente é feita ali no primeiro encontro. Você não precisa trabalhar muito o seu cliente. Isso é uma venda simples. Não é necessário você ficar criando muito processo em cima dessa venda simples, porque ela normalmente tem um ticket mais baixo. Ela acontece mais de maneira impulsiva ali pelo cliente. Então, após tirar algumas informações, o cliente já está pronto para se decidir. Não é algo que demanda muito raciocínio, muito entendimento por parte do cliente, se é um bom negócio ou não é, o ticket é mais baixo, é uma transação mais rápida. Isso é uma venda simples. Exemplo, você vender um tênis, você vender uma roupa, o cliente comprar uma televisão, dependendo da televisão, né? Porque dependendo de uma televisão é uma venda complexa mesmo, né? Porque o negócio é muito caro, aí você tem que fazer todo um planejamento aí. Mas assim, são vendas mais transacionais. Venda de uma roupa, de um tênis, algo que você entra na loja, venda de uma caneta, venda de algo que você já entra ali, já entende um pouco do produto e já está pronto para comprar. Isso é uma venda simples. Existe a venda complexa, a venda consultiva. Antes de falar disso, eu vou falar um pouquinho aqui das características do vendedor de venda simples. Ele tem que ser ágil no atendimento. Normalmente ele ganha no volume, o ticket é mais baixo, ele ganha no volume normalmente. Então ele tem que atender várias pessoas ali. Ele é mais um tirador de pedido, isso não é um demérito, é uma característica, ou seja, ele chega mais tirando pedido. Existe, por exemplo, vendedor de loja, que quando a loja é um ticket mais baixo, ele mais meio que tira um pedido ali. A pessoa escolhe, experimenta, tira o pedido. Quando a loja começa a ficar mais caro, começa a ficar uma loja de marca, onde você vai fazer um investimento maior na roupa, esse vendedor já começa a ser consultivo. Ele já tem que entender para o que é a situação. Por exemplo, um vestido, vamos falar, um vestido de noiva. É uma venda totalmente consultiva. Eu não entendo disso, né? Mas qual que é o tema da festa?
que vai combinar com o seu vestido, qual que é o estilo que você gosta. Ele tem que fazer todo ali um levantamento de necessidades com a noiva, enfim. Ele tem que criar um processo, porque é uma decisão que ela tem que pensar muito para tomar, e são várias etapas, várias pessoas envolvidas nessa decisão. Então, conforme vai ficando mais caro o produto, mais complexo do cliente entender, vai virando aí uma venda mais consultiva, uma venda mais complexa, tá bom? Então, ele não precisa ter um grande conhecimento do produto, porque o que ele consegue passar de uma maneira mais superficial para o cliente é suficiente para ele tomar uma decisão. Claro que quanto mais conhecimento, melhor ele vende. Eu não estou falando que ele tem que ser um cara superficial, mas ele não necessariamente precisa ser um especialista no assunto para vender bastante um produto mais simples, tá bom? E as vendas complexas é uma venda onde tem o ciclo de venda maior. Normalmente é feito após alguns contatos, você primeiro faz um contato para conhecer, depois você apresenta uma proposta, depois você negocia, enfim, são várias etapas para ela acontecer. Existe mais pessoas envolvidas na decisão, normalmente é um ticket maior, então mais pessoas, normalmente se é pessoa física, o marido junto com a esposa tem que tomar a decisão, se é numa empresa, de repente o CEO junto com o diretor tem que tomar uma decisão, se é uma empresa de pequeno porte aí, os sócios em conjunto têm que tomar uma decisão, então normalmente existe aí mais pessoas envolvidas nesse processo, e é necessário você trabalhar essa venda. Existe um livro fantástico, que é aí uma bíblia para quem gosta de vendas, né? Eu gosto muito de ler sobre esse assunto, então, que é o Spin Selling. O Spin Selling, ele mostra exatamente isso. Você fazer o seu cliente entender que aquilo é algo importante para ele, fazer ele entender que ele precisa tomar uma decisão porque o fato de não tomar uma decisão tem consequências, e você faz ele entender o que ele está perdendo por não se decidir em comprar o seu produto. Então, assim, é todo um processo que nós fazemos através das perguntas. Tem as perguntas de implicação, necessidade de solução, enfim, que a gente pode trabalhar um pouco mais, mas eu recomendo fortemente a leitura desse livro, que ele trata de vendas complexas, de vendas consultivas. O cliente não chega pronto para comprar, você tem que mostrar para ele que o investimento que ele está fazendo faz sentido e vale a pena. E ele é um processo que possui mais etapas. Então, quais são as características de um vendedor de venda complexa e qual que é o exemplo de uma venda complexa? Por exemplo, vender uma casa, um carro, um sistema fotovoltaico, um projeto, uma mentoria, uma consultoria, tudo isso demanda aí um planejamento. Tudo isso demanda mais etapas no processo. E aí, quanto maior for o seu ticket, mais complexo for o seu ticket, mais etapas você vai ter nesse processo. E aí, claro, que quando você for fazer uma venda, todo esse lucro que você vai ter, sua margem, tem que compensar o tempo alongado de venda que você tem, né? Então, é um negócio que a gente tem que pensar aí no custo-benefício de tudo. Não estamos falando aqui para falar de precificação, né? Mas é só um exemplo. Então, o vendedor de venda complexa, ele tem um profundo conhecimento do produto. Ele é um consultor, ele ajuda o cliente a tomar a melhor decisão. Ele domina o processo de vendas. Ele sabe analisar o perfil do cliente para ajustar a comunicação. Se eu estou falando com um engenheiro, eu vou um pouco mais para a parte técnica. Se eu, de repente, estou falando com uma pessoa que quer o status de ter um sistema fotovoltaico, não adianta eu falar de parte técnica, eu vou falar do quanto que ele vai agregar para aquela residência, do status social que aquela pessoa vai ter. Enfim, eu tenho que saber trabalhar o meu cliente de forma que eu fale a língua dele. Então, esse é um vendedor consultivo, ele é um especialista no assunto. E ele sabe como... Ele é um camaleão. Ele é versátil, ele sabe abordar o cliente de acordo com o perfil desse cliente. Então, ele é um vendedor que ganha mais porque, de fato, ele é um vendedor diferenciado. E é um vendedor que estuda, que se especializa, que lê, assim como todo mundo que está, por exemplo, um médico estuda, um engenheiro estuda, um advogado estuda, todo mundo que cresce na vida, um integrador de sucesso estuda, todo mundo que cresce na vida é porque se especializa, e o vendedor não é diferente. Então, qual que é o tipo de venda necessária para fazer a venda de um sistema fotovoltaico? Acabamos de falar. É uma venda consultiva, é uma venda complexa. E para você fazer esse tipo de venda, é necessário processo,
é necessário se especializar, é necessário estudar, porque o mercado em 2022 estava tão aquecido, que muito integrador não estava nem se preocupando com o processo, porque chegava um monte de cliente, ele saía atropelando um no outro, vendia e não estava nem aí de perder um monte de cliente. Quando o mercado dá uma baixa momentânea, é aí que você tem a chance de se especializar, é aí que você tem a chance de refinar processos, é aí que você tem a chance de realmente se tornar um integrador diferenciado, porque na maré alta, todo mundo vende. E quando a maré dá uma baixada? Se você vender na maré baixa, meu amigo, quando a maré subir de novo, você vai nadar de braçada. Então, assim, aproveita esse momento momentâneo, se especializa. Aproveita esse momento momentâneo mesmo, crie seus diferenciais, estude, profissionalize o seu negócio, mesmo que o seu negócio seja só você. E é isso que eu vou falar aqui agora. Então, assim, que tipo de vendedor você é? Você quer vender muito sistema fotovoltaico? Aprenda sobre venda, estude sobre venda. Mesmo que você seja um integrador que sobe no telhado, faz a instalação, faz a visita técnica, faz a prospecção, mas seja bom nessas etapas até você poder, se você quiser, se especializar em algum desses assuntos. Beleza? Então, vamos falar aqui agora etapas da venda consultiva. Você concorda comigo? Então vamos lá. Quando eu falo de uma venda complexa, existem etapas. Ou seja, é como se fosse um funil. Eu pego um funil, eu jogo um monte de interessado lá dentro e cada uma dessas etapas eu vou perdendo pessoas até sair os compradores aqui no final. Então a boca do funil ela é muito maior do que o fundo aqui do funil. Por quê? Porque entra muito mais pessoas aqui e sai muito menos pessoas aqui. A grande questão é que eu tenho que entender que as etapas desse funil, existem ações que eu preciso tomar em cada uma delas. Então, por exemplo, se eu tenho a boca do meu funil, eu tenho os interessados em instalar o sistema fotovoltaico. Desses interessados, eu tenho que fazer uma qualificação, eu tenho que levantar as necessidades para enviar o orçamento, tenho que fazer a negociação, fechar e eu vou ter os compradores. Então vamos falar em cada uma dessas etapas aí. Por que as suas vendas diminuíram? Pergunta que eu te faço. Você sabe, se eu te perguntar hoje, por que as suas vendas diminuíram? Você sabe me responder? A sua venda diminuiu porque o número de interessados caiu? As suas vendas diminuiu porque o número de interessados é o mesmo, mas as pessoas não estão mais comprando, ou seja, a sua taxa de conversão caiu? As suas vendas diminuíram porque os seus vendedores não sabem explicar o fio B, eles estão se atrapalhando ali para falar com o cliente e com isso eles estão ficando inseguros e eles não estão comprando? As suas vendas caiu porque o seu cliente acha que não vale mais a pena? Ou seja, qual o motivo da queda das suas vendas? Você só consegue resolver o problema se você souber a causa dele. As vendas cair é a consequência de algo maior. Então, assim, se o problema é, olha, eu não tenho mais interessados, vamos trabalhar para trazer mais interessados. Olha, eu tenho um número grande de interessados, mas eles não estão comprando. Então vamos trabalhar aí um processo para converter esses clientes. O primeiro passo de tudo, você tem que saber o motivo das suas vendas terem caído, senão fica impossível você tomar uma atitude em relação a isso. Você concorda comigo? Então vamos lá. Existe uma ferramenta no mercado, que a gente vai falar dela hoje, que é um CRM. Quem aqui sabe o que é um CRM? Quem aqui usa um CRM? Esse é o ponto. Você sabe responder o porquê que sua venda caiu? Se você não tem uma ferramenta para medir isso, é quase impossível. Você vai ficar desesperado, porque você vai se ver numa situação onde você não sabe o que fazer, que medida tomar, o lado que você tem que ir para resolver um problema, porque você não sabe qual que é a causa de um problema, você sabe qual que é a consequência. Venda caiu, menos dinheiro entrando na empresa. Beleza, mas qual que é a causa disso? O porquê que caiu? Como que eu resolvo esse problema? Aí você não sabe, você não mede, você não sabe nada. Então assim, cara, se você não usa um CRM, pode ser um simples. No Azumi a gente tem um CRM, que eu vou te mostrar hoje. Mas assim, se você não usa o CRM, comece pelo menos assim, de uma forma muito amadora, anotar pelo menos o tanto de clientes que você atendeu no mês, quantos que compraram. Tem essas métricas. Tá longe de ser o ideal, mas pelo menos já é alguma coisa para você ter um faro
do que está acontecendo. Senão isso vai ficar simplesmente achismo, loucura, ansiedade, e você não sabe que ação tomar para resolver o problema. Então, vamos lá. O mínimo que você precisa saber hoje, o mínimo do mínimo do mínimo do mínimo que você precisa saber hoje é: quantos pedidos de orçamento você recebe por mês? Quantos interessados você tem? Quantos orçamentos você fez? Uma coisa é, eu tenho 100 interessados, só que desses 100, um monte é curioso. Então, de fato, eu fiz 80 orçamentos. Até para medir a qualidade das pessoas que estão chegando pedindo orçamento para você. Desses orçamentos que você fez, quantos clientes compraram? Qual que é a sua taxa de conversão? E o principal, dos clientes que não fecharam, o porquê que eles não fecharam. Ah, ele achou caro, ele não entendeu o valor do sistema, ele acha que não vale a pena, tá sem dinheiro, taxa de juros ficou muito alta. Cara, o ouro que você tem em cima disso é muito grande, beleza. Não é porque um cliente não comprou que ele não pode ajudar você a melhorar seu processo, que ele não vai te trazer nada. Entenda o porquê que ele não comprou. Se você tem muitos clientes falando assim, não, eu não estou comprando porque não vale a pena, é porque você tem que melhorar o seu processo de mostrar a viabilidade financeira para esse cliente. Só que você só vai saber disso se você entender o porquê que ele não comprou. Então, assim, o mínimo do mínimo do mínimo que você precisa para começar um processo de vendas é: quantos pedidos você tem de orçamento, quantos orçamentos você fez, quantos clientes compraram para você medir a sua taxa de conversão e dos que não compraram, o porquê não compraram. Isso aqui é o mínimo que você precisa. Com isso, você já consegue brincar. Porque assim, se você sabe responder essas 4 perguntas, se eu te perguntar por que suas vendas caíram, você vai saber. Olha, as minhas vendas caíram porque, comparadamente ao ano passado, o meu número de pessoas interessadas caiu pela metade. Opa! Então é um problema. Então eu preciso aumentar o número de interessados no meu sistema fotovoltaico. Ah, não, as minhas vendas caíram porque eu tenho o mesmo número de interessados, mas ninguém está comprando. A minha taxa de conversão está baixa. O porquê essas pessoas não estão comprando? Ah, porque elas acreditam que não vale a pena. Então, opa, tem que melhorar a minha apresentação nisso. Você entende que você já começa a ter um norte e sabe onde você tem que trabalhar? Se você não souber disso, eu repito, como que você vai resolver o seu problema? Então entenda o que eu estou falando, entenda o que eu estou dizendo. Vamos lá, então. Se você não tem nada disso, não se preocupa. Com o Azumi, essa aula aqui é para ensinar você a ter isso. Para todo mundo que quiser ter o Azumi, no final eu vou fazer uma oferta, vou mostrar a ferramenta, porque o Azumi ajuda os integradores, Mas independente de você querer ter o Azumi ou não, isso aqui é um conhecimento que é gratuito que você tem que saber. Você tem que anotar, nem que seja no papel, numa planilha do Excel, para você começar a ter esse hábito, ter métricas do seu negócio. Senão você não sabe onde que você tem que atacar para você resolver o seu problema. Concorda comigo? Então agora a gente vai estudar como de fato aumentar suas vendas. Então eu dividi essa parte desse momento da aula em 3 etapas. Primeiro, você vai aumentar suas vendas gerando mais demanda. É uma coisa óbvia, né, gente? Se eu tenho 10 interessados e eu faço uma venda, se eu tiver 50 interessados, possivelmente, se eu conseguir ter um processo de vendas, eu vou ter 5 vendas. Então, é uma matemática básica. Por mais que eu tenha um processo definido, nenhum processo ajuda tanto as vendas quanto aumentar o número de interessados em comprar meu produto. Então, eu vou te mostrar como que você vai aumentar o número de interessados. Depois, eu vou te mostrar como que você vai melhorar ou criar um processo de vendas. Então, hoje, se você está aqui, você não tem processo, não faz venda consultiva, não trabalha com um roteiro de vendas, não se preocupa. Eu vou te dar o passo a passo, inclusive um roteiro de vendas, que a gente chama de playbook de vendas, para você já começar a aplicar. E se especializar, né, galera? Não tem jeito, cara. Você tem que estudar. Você conhece médico que faz uma operação delicada, que é um especialista que não estudou? Você conhece engenheiro que não estudou? Você conhece advogado que não estudou? Então, o vendedor, o integrador, ele precisa estudar. Quanto mais você estuda, mais cara fica a sua hora. E você vai ganhar mais com isso. Então, assim, se especialize, entenda o que você está falando. Seja uma pessoa diferenciada no mercado para que o seu cliente te enxergue de maneira diferenciada. Isso impacta até no valor do seu produto. Você consegue vender algo mais caro quando você é um especialista. Então, assim, se especialize. Vamos lá.
Vamos começar aqui falando de demanda. Como que eu aumento a minha demanda? É uma coisa óbvia, né, gente? Se eu tenho uma conversão de 5%, ou seja, a cada 20 clientes que pedem um orçamento eu fecho com um, se eu aumentar para 40 orçamentos que eu fizer no mês, se eu tiver um processo de vendas, conseguir medir o que eu estou fazendo, possivelmente eu vou fechar 2 vendas. Se eu tiver 300 orçamentos, eu vou fechar mais vendas. Então, assim, um primeiro passo para você aumentar o seu número de vendas é aumentar o número de pessoas interessadas. Você concorda comigo? E como que a gente faz isso? Primeiro, você tem que ter um site. Cara, você tem que ter um site. O site é sua vitrine. A primeira coisa que o cliente vai fazer hoje, principalmente falando de fotovoltaico, que é um valor agregado maior, cadê o seu site? Quem é você? Onde que eu te encontro? O que você já fez aí na sua vida? Então, assim, você tem que ter um site. É por isso que no Azumi, agora falando um pouquinho de Azumi aqui, uma das coisas que a gente oferece para as pessoas do plano empresarial é um site customizado. Porque se você é uma empresa maior, você já tem um site, você tem até dinheiro para contratar aí alguém para fazer um site para você, tudo, porque custa caro um site. Você tem que pagar um servidor para manter esse site hospedado, você tem que pagar um desenvolvedor para fazer seu site, um designer para fazer o seu site, ou seja, tudo isso custa um valor. E você que é um integrador que está iniciando agora, está ajustando os processos, está com as contas mais apertadas, por isso que o Azumi te ajuda, porque você tem um site profissional, feito por uma equipe profissional, com a hospedagem grátis, ou seja, está tudo dentro do plano. Então, ou seja, um site você tem que ter, que é a sua vitrine. Você nunca aconteceu com você de você olhar o site de uma empresa e falar, nossa, essa empresa é top, e às vezes ela é muito menor do que ela transpareceu ser pelo site. E o contrário acontece. Você olhar o site de uma empresa e falar, nossa, que bagaçado esse site, muito feio esse negócio. A empresa é tão grande, tão top, porque você já conhece ela, mas com esse site, com essa apresentação, então o site é a sua vitrine. É a primeira coisa que o cliente vai olhar. Você tem que ter um site. Por quê? Porque através do seu site que os clientes vão entrar em contato com você. É através do seu site que o cliente vai ver seu contato, vai ver instalações passadas que você já fez. No site do Azumi, existe uma etapa ali que é a calculadora solar integrada, inclusive se os clientes do Azumi que já têm o próprio site conseguem colocar a calculadora dentro do site dele. Mas o cliente digita ali o valor que ele paga da conta de energia, o Azumi já devolve para ele o quanto que ele vai investir, você configura isso, na verdade, o usuário do Azumi configura quanto que ele vai investir para ter esse sistema, e ele já captura esses dados de contato e já vai lá no CRM do Azumi. Ou seja, só de ter um site com uma calculadora integrada, que isso é uma coisa que o Azumi oferece de maneira gratuita, né, para quem já está no plano empresarial, já aumenta e muito a demanda por orçamentos. Muito, muito, muito. Então, assim, primeiro de tudo, tem um site. Coloque esse site nas suas redes sociais. No seu Instagram, coloque ali, ó, conheça nosso site. Lá tenha um site que as pessoas vão te encontrar no Google. Faça um Google Meu Negócio, quando digitar o nome da sua empresa, aparecer ali as informações com o seu site. Não adianta ter só um telefone ali, a pessoa não vai ver nada do seu negócio. Através das redes sociais, a pessoa vai conhecer o seu trabalho. Você vai postar foto do seu dia a dia, você vai mostrar suas instalações. Mas o primeiro de tudo, antes de ter rede social, antes de tudo, tenha um site. É o mínimo que é o seu cartão de visita, tá bom? Faça prospecção ativa. Saia na rua, batendo de porta em porta e perguntando nos comércios da sua cidade se ele tem interesse no fotovoltaico, pedindo uma fatura de energia. Existem técnicas para fazer a prospecção ativa que não é o foco de hoje, mas é uma forma de você aumentar a sua demanda. Faça anúncios, existem os anúncios pagos. Então, você foi impactado provavelmente por 2 formas para você estar nessa aula. Ou um anúncio pago que a gente fez, ou através das nossas redes sociais. Olha só como é interessante para a gente gerar o número de interessados no que a gente está falando. Então, se eu aumento o número de interessados, eu aumento pessoas em potencial para comprar o meu serviço. E esse é poderosíssimo. Peça indicação para cliente. Se você tem um cliente que está feliz, que gostou do serviço que você fez, ele vai indicar o serviço para outros clientes. E é uma indicação que vai trazer um cliente quente para você fechar o negócio de maneira gratuita. Então, assim,
peça indicação. Se eu pudesse colocar assim, as principais coisas na parte, tudo isso é importante, que dependendo do nível da sua operação você tem que estar fazendo. Quando você está começando, não dá para você fazer tudo. Quando você está começando, faça um site, assina um Asume Empresarial, um valor simbólico, você vai ganhar um site completo. Faça um site e peça indicação para os seus clientes. Isso é matador. Depois que você fizer isso, trabalhe as suas redes sociais. Porque a primeira coisa que as pessoas vão fazer é, quer instalar um negócio? Vai procurar no Google e vai olhar em rede social para ver o trabalho. Feito isso, meu amigo, depois você coloca anúncio, potencializa isso, prospecção ativa. Você vai trabalhando isso. Então, é assim que você aumenta a sua demanda por instalações. Depois, você tem que melhorar ou criar o seu processo de vendas. Você tem um CRM? Então você vai ter que ter. Meu amigo, vendas consultivas não existe sem CRM. Coloca isso na sua cabeça. Invista no seu negócio. Saia fora de planilha de Excel. A planilha de Excel ela é excelente para quem não tem nada. Para começar, colocar o pé na água. Mas se você quer ser um profissional, tenha uma plataforma que vai ser condizente com o seu profissionalismo. Tenha o CRM. Saiba quantos clientes não comprou, quantos clientes você atendeu naquele mês, quantos clientes você tem para atender. Se você tem algum vendedor, ainda mais é indispensável um CRM, cara. Como que você vai saber se o seu vendedor está atendendo bem os clientes ou não está? Se ele está realmente atendendo quem ele tem que atender? Não tem como você ficar perguntando para ele. Se você tem uma equipe maior de 5 vendedores, 10 vendedores, aí é impossível você não ter uma ferramenta para controlar isso. Cada um vai dar o preço que quiser, cada um vai atender quem ele quiser, um monte de oportunidades vão ser perdidas e você não vai nem saber. Então, assim, você sendo pequeno hoje, começando sozinho ou já tendo equipe de vendas, tenha um CRM, coloque isso na sua cabeça. É muito importante para o seu negócio, tá bom? Analise os dados. Você só consegue analisar dados quando você tem dados para analisar. Repito a pergunta, por que as suas vendas caíram? Se você não sabe me responder isso, é porque você precisa ter mais controle do seu negócio. Você está muito à mercê das variações do mercado. Por que suas vendas caíram? Porque diminuiu o meu número de interessados, porque as pessoas não estão convertendo, porque as pessoas não estão mais achando vantajoso instalar um sistema fotovoltaico. Saiba o motivo para você conseguir tomar um remédio para tratar essa causa, a causa do problema. Beleza? E tem um playbook de vendas, que é o que a gente vai falar agora, eu vou te dar um passo a passo. O que é playbook de vendas? É aquele script padrão de vendas. Você não vai vender com script como se fosse um robô, mas você tem que ter um norte das etapas que você tem que usar para conduzir o cliente até o fechamento. Então, primeiro você pede a conta de energia, depois você faz uma apresentação, depois você monta a sua apresentação de acordo com alguns critérios, depois você faz o fechamento, você procura uma linha de financiamento, ou seja, você cria um processo, porque uma vez que você tem um processo, você consegue melhorar esse processo. Se você não tem processo, se cada hora você atende o cliente de um jeito, se cada vendedor usa uma técnica, como que você vai gerar um aumento de vendas no seu negócio? Você sempre vai depender daquele vendedor que é bom, que vende muito. Ou você sempre vai depender de você e quando você quiser escalar o seu negócio, colocar mais um vendedor, já não vai dar resultado. Você tem que ter um processo, todo mundo tem que falar a mesma língua, todo mundo tem que fazer a mesma coisa, para você conseguir depois medir o que está dando certo e replicar. E o que está dando errado, você arrancar fora. Então, tenha um processo básico de vendas que eu vou te mostrar como fazer agora. Tá fazendo sentido o que eu estou falando? Vocês acham que eu estou falando besteira ou tá fazendo sentido? Digita aqui para mim. Tá fazendo sentido? Tá, Vitor? Tá fazendo sentido, é isso mesmo. Tem que ter um processo, faz sentido o que você está falando. Não tem que ter sentido nada, não quero ser CRM, você está falando abobrinha. Cara, eu preciso sentir se está fazendo sentido isso para você. Beleza? Já digita aí e fala para mim. E se está fazendo sentido, se inscreve no canal agora, pô. Tem tanta aula aqui gratuita no nosso canal. Deixa o seu like aqui, compartilha essa aula com a sua galera, pô, dá essa força aí e ajuda. Lembra, quanto mais integradores profissionalizados, mais o mercado de energia solar cresce e eu ganho, você ganha, todo mundo ganha com isso, com pessoas passando a informação correta. Beleza? Você está fazendo um favor para o seu negócio compartilhando essa aula aí. Então vamos lá, cara. Vamos lá, vamos montar aqui o nosso playbook de vendas, vamos entender o que está acontecendo. Vamos lá. Abordagem e qualificação.
Entenda uma coisa, você não faz orçamento para todo mundo que pede. Valorize o seu tempo, meu querido. Saiba tirar o não do seu cliente o mais rápido possível, porque assim, até você vender, você está trabalhando de graça. Você está atendendo, por exemplo, 20 clientes e um fecha, você trabalhou de graça para 19 clientes. Então assim, não tenha pressa de tirar o não desse cliente. Não vá ser ansioso e desperdiçar boas oportunidades. Mas saiba ler sinais de que aquele cliente lá na frente vai te enrolar, vai parar de te responder, vai te dar um não. Antecipe esse não o mais rápido possível. E como que você faz isso? Numa boa qualificação. O que não pode acontecer? Você chegar lá no final de uma negociação, você já apresentou proposta, o cliente está engajado, chega lá, o cliente fala que não tem dinheiro para comprar. Ou chega lá, o cliente fala, não, mas eu estou querendo esse orçamento para daqui 3 anos, vou construir minha casa ainda. Então, assim, saiba fazer uma qualificação para saber em quem você vai empregar energia para fechar essa venda. Faz sentido para você isso? Então, qualificação. O que a gente vai perguntar nessa qualificação? Primeiro ponto. Existem várias perguntas que você pode fazer e eu estou trazendo o mais básico de todos para você que não faz nada ou para você que já faz, aperfeiçoar o que você está fazendo. Primeiro, quanto que o cliente gasta de energia? Se chegar um cliente que gasta R$100, gasta ali a tarifa mínima, é óbvio que não vai ser tão vantajoso para ele instalar um sistema fotovoltaico. Você faz o orçamento, você entrega o orçamento para ele, você não vai deixar de atender esse cliente, mas você não vai dar tanto enfoque quanto um cliente que já está naquele perfil ideal de compra. Beleza? E quando que ele pretende instalar um sistema fotovoltaico? Se o cara está construindo a casa dele ainda, se o cara está olhando o terreno para construir, para comprar daqui 2 anos, cara, faz um orçamento, faz uma estimativa, atende esse cliente, porque esse cliente vai voltar se você der um bom atendimento para ele. Mas saiba que isso não é para agora. Saiba planejar o seu dia para você dar atenção em quem vai fechar mais no curto prazo. E não que você não vai dar atenção para esse cliente, mas você vai dar atenção devido ao tempo que ele tem para comprar esse sistema. Então faz essa pergunta, quanto que ele pretende gastar com energia e quanto ele pretende instalar um sistema fotovoltaico? Essa pergunta tem que ser muito sutil e isso é muita experiência para você saber tirar isso do cliente. Mas se ele usa a calculadora solar do Azume, por exemplo, para entrar em contato com você, ele já teve um primeiro contato de quanto que inicialmente custaria o sistema fotovoltaico para ele. Pergunta de uma maneira sutil, embora não assuma isso como uma verdade, porque a gente tem que primeiro mostrar o valor da nossa solução antes de falar de preço, mas como ele veio por meio de uma precificação, né, que ele quis saber quanto que custaria um gerador, faz uma pergunta, ô seu Paulo, faz sentido para o senhor esse investimento inicial que o senhor viu aqui de R$40 mil? Claro que eu vou te mostrar os detalhes, vou te mostrar que isso vai retornar para o senhor, que é um investimento pequeno perto do retorno do investimento, porque nesse momento ele está meio que assim, a tendência dele é achar meio caro, porque ele não sabe ainda o valor do produto. Mas como ele já chegou por isso, tira isso dele. Cara, faz sentido isso para você? Se ele falar, não, tá caro, acho que não compensa muito, você sentir que o cara não viu o valor ainda e você vai trabalhar para mostrar o valor do produto, é uma coisa. Se você sentiu que ele não tem grana de jeito nenhum, que aquilo é fora da realidade dele, cara, saiba tirar isso o quanto antes do seu cliente para você não trabalhar com alguém que não tem o potencial de compra do seu produto. Isso é qualificação. Beleza? Vamos atender quem está qualificado. Vamos qualificar os clientes. Não vou sair fazendo orçamento para Deus e o mundo. Eu não tenho braço para fazer isso. Eu vou fazer de qualquer jeito. Eu vou sair pulverizando o orçamento no mercado. Não vou conseguir fazer o acompanhamento desses clientes. Então a chance de eu fechar é muito baixa. Então, vou atender menos clientes de maneira consciente, mas eu vou atender de maneira top esses clientes, porque eu vou fechar com essa galera. Então, você vai selecionar quem que você vai atender. Beleza? Então, um exemplo aqui de abordagem. Olá, Paulo. Aqui é o Vitor, da E4 Energias Renováveis. Eu recebi o seu pedido de orçamento para o seu projeto fotovoltaico. E antes de entregar o orçamento, eu preciso de algumas informações. Podemos conversar 5 minutos agora? Priorize o telefone. Cara, uma venda consultiva é muito difícil você fazer ela pelo WhatsApp. Tem clientes que, de fato, não quer falar com você nesse primeiro momento. Ele está pedindo orçamento em várias empresas, então ele só quer ter ali, fazer uma pesquisa de mercado. Ele não quer dar muita abertura. Então, assim, saiba ler o cliente e use o WhatsApp a seu favor. Se o cliente não quer de jeito nenhum, você não vai jogar ele fora. Às vezes é um cliente potencial que não quer, naquele momento, falar com você pelo telefone. Saiba respeitar isso. Mas priorize o telefone.
Nada como uma boa conversa, o cara escutando sua voz, a sua entonação, a sua segurança, porque é um projeto que você está vendendo para ele de geração de energia. Então, no primeiro momento, o cara criando essa conexão com você é muito melhor do que uma mensagem no WhatsApp que ele nem te viu, ele nem sabe como que é a sua voz, não sabe nada. Você cria muito mais conexão, você tem a chance de criar muito mais conexão com ele quando você fala com ele. Então, priorize o telefone. Se ele não quiser, beleza, vai no WhatsApp. E quando ele atender, você vai falar, olha, o senhor podia me mandar uma fatura de energia para eu saber o histórico aqui, eu fazer um orçamento personalizado para a sua necessidade? Quando que o senhor pretende fazer aí esse investimento para colocar a sua usina fotovoltaica para gerar? Ah, não, mês que vem, ah, não, daqui 2 meses, daqui 3 anos. Saiba o time disso, sabe? E a previsão do investimento faz sentido para você? Ele fez sentido para você naquele momento? Se ele veio pela calculadora do Azume? Se ele não veio pela calculadora do Azume, se ele está pedindo um orçamento pela primeira vez agora, não faz essa pergunta, porque ele nem sabe o preço. Faz isso depois na hora da apresentação do orçamento, beleza? Então gere uma conexão com o seu cliente. Ouça mais e fale menos, pelo amor de Deus. Não seja aquele tipo de vendedor que fala, o cliente fica ali, ó, louco para desligar. As pessoas querem ser ouvidas. Tira a informação que você precisa do seu cliente e escuta o que ele tem para falar. Escuta o porquê que ele quer instalar um fotovoltaico, o que está motivando ele, quando que ele quer fazer essa instalação, o porquê que ele quer fazer, se faz sentido aquele investimento. Tira, escuta, saiba ler o que ele está falando, porque quando você escuta, você joga a favor de você nas vendas, beleza? Então, fez a qualificação, vamos para o envio do orçamento. Você vai, pede um tempo para ele para fazer o seu orçamento. O Azume faz tudo rapidão. Se você tiver cara a cara com o seu cliente, você pega no seu celular, na hora ali você monta o orçamento. Você já vai deixar tudo definido, o seu preço, sua margem de lucro. Você só pega a conta de energia do cliente, joga no celular ali, tchum, já sai o orçamento, você já emenda a apresentação dele ali mesmo, porque você está preparado. Beleza? Mas se esse não for o caso, pede um tempo, faz o orçamento e entrega. Aí você vai falar, ô seu Paulo, seu orçamento está pronto. Podemos marcar uma chamada ou uma reunião, algo do tipo, para eu lhe apresentar? Por quê? Você já fez a qualificação. Você sabe que o seu Paulo é um cliente potencial. É muito difícil você enviar uma proposta comercial para o seu cliente com várias informações de equipamento que você escolheu, se é microinversor ou inversor, quanto que vai gerar por mês, quanta economia que ele vai gerar, quanto que vai custar, se faz sentido ou não, como que instala esse sistema, qual que é o tempo para deixar ele em operação. Você entende que é um projeto complexo para você simplesmente chegar e falar, seu orçamento está pronto, pum, gospa um negócio de 10 páginas lá e manda para o cara se virar naquele mar de informações e você ter aí a esperança dele olhar e falar assim, nossa, entendi tudo que o Vitor fez, caramba, que proposta bacana, vou fechar. Cara, isso é muito pouco provável que aconteça. Apresenta o que você fez, é um projeto de geração de energia. Cara, vamos marcar uma reunião? Vamos marcar uma videochamada? Se o cliente não quiser de jeito nenhum, puta, se ele estiver fugindo muito, cara, já fica com feeling assim, ó, já fica com feeling que esse cara tá fugindo demais, ele só tá ali de curioso, ele só quer uma cotação mesmo, porque assim, um cara que quer fechar com você, em algum momento ele vai ter que falar com você, cara. Então entenda isso. Se nesse primeiro momento ele estiver muito resistente, você pode até mandar o orçamento, mas já dá o próximo passo com ele. Ó, então tá, beleza, você não consegue marcar reunião agora? Tô te enviando o orçamento para você ver, mas quando que a gente pode marcar uma reunião? Já emenda o próximo passo, não deixa solto. Não manda o orçamento e fala, ah, qualquer coisa estou à disposição. Cara, acabou, esse cliente nunca mais te liga. Dá o próximo passo da venda. Então, mandou o orçamento, já agenda uma reunião. Se você conseguir agendar uma reunião para apresentar o orçamento, melhor ainda. A gente sabe que no mundo ideal nem tudo funciona dessa forma, né? Então, às vezes, manda o orçamento, mas já marca uma reunião, já marca um horário, nem que seja para ligar para o cliente. Cara, posso te ligar quando? Terça-feira, 2 horas? Pode ser? Anota no seu CRM. Terça-feira, 2 horas, ligar para o seu Paulo. E aí você fala, ó, seu Paulo, o seu projeto eu fiz isso, por causa disso, a sua demanda é essa. Tudo isso, pessoal, você vai ter que levar em consideração. Tá bom? Se você só apresenta o orçamento, seu cliente vai começar a pedir desconto, não vai ver valor, vai achar caro, vai achar que não vale a pena. Então, cara, apresenta. Depois, na etapa de apresentação do orçamento, é a etapa mais importante da venda. É ali que você vai mostrar para o seu cliente que a energia solar vale a pena. É ali que você vai contornar as objeções que ele tem. Então, ó, você vai falar assim para ele.
Mostre para o cliente com números que a energia solar vale a pena. Não é ele acreditando que vale a pena. Mostre com números. Se você já tiver sistemas instalados, pegue faturas de energia anterior dos sistemas que instalaram e mostre a economia que seus clientes estão tendo. Agora, espera chegar as faturas de energia dos novos clientes que você está instalando, porque agora as regras mudou, você tem que apresentar uma fatura da Lei 14.300, vai apresentar uma fatura antiga. Mas assim, mostre com números, prove para ele por A mais B que a energia solar vale a pena. Faça ele não ter dúvidas. Mostre o quanto que ele perde por não ter um sistema fotovoltaico instalado. Cara, hoje a sua conta é tanto. Daqui 5 anos ela vai estar tanto porque a energia sobe em torno de 10% ao ano. Se você instalar um sistema fotovoltaico hoje, sua conta de energia já cai para tanto. E daqui 5 anos, mesmo você pagando o uso da rede, ela vai estar em tanto. É vantagem ou não é? O cara vai falar que é, porque é vantajoso. Você entende? Porque matematicamente falando, a conta fecha. Então, assim, cria uma urgência na instalação. Olha, o quanto antes você instalar, mais rápido vai ser o seu payback. Porque você vai pagar menos pelo uso da rede de maneira escalonada de acordo com o ano que você instalar. Então, se você tem esse interesse, se você tem esse capital, se você já tem o poder aquisitivo para fazer esse investimento, não tem por que você esperar o ano que vem. Se você instalar hoje, seu payback vai ser mais rápido. Cria essa urgência para ele realmente dar esse próximo passo, tá bom? Então, vamos lá. Na apresentação do orçamento, você também vai falar assim, ó, traga no valor presente a economia que ele vai ter. Quando a gente apresenta um orçamento, olha, você vai economizar 300 mil em 25 anos. Puta, é muito longe, cara. É muito dinheiro, mas é muito longe. Fala assim, cara, a gente está falando de 12 mil ao ano. R$1.000 por mês. É legal para você ter R$1.000 todo mês a mais no seu bolso? É legal para você ter 12 mil reais por ano livre que você teria que pagar para a concessionária, mas agora você não vai mais pagar para você fazer o quê? Um investimento, guardar, poupar para a faculdade do seu filho, fazer uma viagem, o que seja, trocar de carro, o que quer que seja. É legal você ter 12 mil a mais por ano no seu bolso? Faz ele entender, caramba, velho, eu já tenho essa conta aqui. Eu já pago essa fatura de energia todos os meses. Se eu não fizer nada, eu vou continuar pagando uma fatura cada vez mais alta, porque historicamente a energia só sobe. Se eu instalar um sistema fotovoltaico hoje, eu vou pagar pelo uso da rede? Beleza, vou pagar pelo uso da rede, mas eu estou congelando o meu preço de tarifa, porque eu estou gerando minha própria energia, e mesmo que a energia suba, isso não vai me impactar porque eu estou gerando já a minha própria energia. Então, eu já não fico mais na mão das concessionárias. Cara, isso faz sentido. Faz o cara ter esse raciocínio, pô. Você entende? Só que isso você mostra o quê? Com matemática. Beleza? Então, faz uma apresentação do orçamento dessa forma. Olha, hoje a sua conta de energia é R$1.000 por mês. Depois de instalar um sistema fotovoltaico, ela será de 200. Em 5 anos, se você não instalar um sistema fotovoltaico, sua conta vai passar para 1.900. O cara, puta merda, vai dobrar? Cara, é isso que acontece historicamente no Brasil, você sabia? O cara já vai deixar ele com a pulga atrás da orelha. Se você tiver um sistema fotovoltaico instalado, a sua conta vai partir de 200 para 390. Ou seja, você entende que todos esses cálculos você tem que fazer. Ou você tem que ter um sistema que faça isso para você. Que é o caso do Azumi. O Azumi hoje, eu estou te ensinando a vender, não estou aqui para ficar falando somente de Azumi. Mas eu não posso deixar de introduzir uma ferramenta que está no mercado sendo usada por mais de 2.000 integradores, que vai te ajudar justamente nisso. Eu estou te provando que isso faz sentido. E você não precisa acreditar em mim. Isso faz sentido para você? Isso faz sentido para você? Você mostrar esses cálculos para o seu cliente? Se faz sentido, você tem que ou calcular isso na mão, o que vai dar um trabalhão, ou ter uma ferramenta que você só joga uns dados e ela calcula tudo para você. Cara, saiba investir no seu negócio, saiba trabalhar de maneira inteligente para que você, de fato, consiga focar no que é mais importante para o seu negócio, que é crescer o seu negócio, fazer vendas, encontrar interessados. Toda essa parte operacional, apresentar o orçamento, mas toda essa parte operacional, cara, você tem que ter um sistema que vai fazer isso para você. E o Azumi faz justamente isso. Eu vou te mostrar depois como. E depois, uma outra questão na apresentação do orçamento é sempre marque um próximo passo. O senhor ficou com alguma dúvida, seu Paulo? O que falta para a gente fechar? Quando podemos marcar uma outra reunião?
Tem que falar com sua esposa? Quando que sua esposa vai estar disponível para a gente trazer ela para a reunião? Tem que falar com o seu sócio? Quando que o seu sócio vai estar disponível para a gente marcar uma reunião com ele? Sempre marca o próximo passo, não deixa solto. Se deixar solto, o negócio desanda, esfria e o cara nunca mais te procura. Sempre marque o próximo passo. Beleza? E depois vai entrar na parte de contorno das objeções. Então, depois que você estiver apresentando aí a proposta para o seu cliente, vão surgir objeções comuns. Então, esteja preparado para elas. Então, vamos lá. Quais são as principais objeções que existem? Não use o termo taxação do sol. Às vezes, o seu cliente nem sabe disso. Às vezes ele nem sabe que está tendo uma cobrança de taxa, tal. O cara só quer instalar um sistema fotovoltaico e explica as regras do jogo. Olha, você vai instalar um sistema, vai ser dessa forma. Quando você injetar energia da rede, um pedacinho você vai pagar pelo uso dessa rede. Do mesmo jeito que ele sabe. Quando ele comprar um carro, ele vai pagar o pedágio, IPVA. Então só explica isso de uma maneira digerível para ele não entender que isso é o fim do mundo. E se ele souber disso, não fale em taxação do sol. Fale, é o pagamento pelo uso da rede, porque o seu sistema usa a rede elétrica, tá bom? Isso torna mais digerível para o seu cliente você conseguir passar de uma forma como, taxar o sol, então não vou mais instalar, taxar o sol, eu sou besta agora, então taxar eu não vou mais fazer. Então, assim, foca, passa a mesma mensagem, só que de um jeito mais inteligente, beleza? Então, se ele perguntar para você, energia solar ainda vale a pena? Mostre que o payback alterou pouco e quanto antes ele instalar, menor será o payback. Mostre para o seu cliente o quanto que ele está perdendo por não instalar um sistema fotovoltaico. Então, mostre que ele está pagando pelo uso da rede, mas só a inflação da energia, se ele não instalar um sistema fotovoltaico, vai cobrir todos esses custos já. Beleza? Mostre que o melhor momento para instalar um sistema fotovoltaico é agora. Agora. Beleza? Mostre como a energia no país só aumenta e que ao instalar um gerador fotovoltaico, ele não sofre mais com isso. Saiba trabalhar isso para o cliente ver os benefícios de instalar um sistema fotovoltaico. E isso você consegue fazer apresentando a proposta para ele. Como que você vai fazer tudo isso por WhatsApp? Como que você vai fazer tudo isso na sua proposta de forma que ele leia tudo isso e entenda isso sozinho? Você entende a importância de você apresentar essa proposta? E o fechamento. Parte por fechamento. Então, já fez a qualificação, fez um orçamento, matou as objeções, o cliente está ali decidido já. E aí, se não fosse o preço, você vai fechar hoje? O que falta para você fechar? O senhor prefere pagar à vista ou parcelado? Já vai conduzindo para você rever o real interesse do cliente. Claro que essas técnicas de fechamento só vão funcionar, porque isso aqui é uma técnica mais simples, né? Só vai funcionar se você fez o dever de casa e mostrou para o seu cliente, gerou a necessidade dele, mostrou para ele o quanto que ele está perdendo por não instalar um sistema fotovoltaico. Porque se ele não entendeu nada disso, se ele está num ponto e você está num outro, não adianta nada você falar assim, você prefere pagar à vista ou parcela? Não prefiro nada, isso aí não vale a pena. Você entende? Você tem que entender o momento de você falar isso. Então, como seria se você pudesse economizar R$10.000 por ano? Seria bom ter esse dinheiro a mais? Faz o cara pensar, puta, velho, se eu não instalar isso, vai dar ruim. Eu estou perdendo muito dinheiro. Faz ele imaginar o benefício de ter um sistema fotovoltaico. No final do ano eu vou ter 10 pau, posso fazer uma viagem aí com a minha esposa, com meu filho, olha que legal, né? Faz o cara já começar a criar o desejo. Não, vou fazer sim o sistema fotovoltaico. Você entende? Podemos agendar uma visita técnica à sua casa para a gente já fechar, eu já levo o contrato? Dá o próximo passo, amarra. Beleza? Então, isso é o fechamento. Então, quando você fala de tudo isso, isso só vai dar certo, esse processo de venda, se você se especializar. Se você não sabe se o sistema fotovoltaico é viável, como você vai mostrar isso para o seu cliente? Já falei isso várias vezes, entenda isso. Treine você, principalmente, e treine a sua equipe. Se o seu vendedor não faz a mínima ideia o que é Lei 14.300, se você não sabe o que é Lei 14.300, se você não sabe mostrar a viabilidade de um sistema, se você não sabe nada disso, como que você espera que o cliente saiba? Você vai transmitir para o cliente o que você sabe. Se você não sabe se é vantajoso ou não, o seu cliente muito menos. Aí ele vai ficar na dúvida, vai ficar inseguro e não vai fechar com outra empresa que saiba mostrar isso para ele. Beleza? Então se especialize. Então, o resumo de tudo isso. Para você aumentar suas vendas, primeiro, você tem que ter um controle sobre o processo para você saber qual problema você tem que corrigir.
É porque o número de interessados caiu, é porque a conversão caiu, é porque as pessoas não estão achando que é um bom negócio. Entenda isso. E você só vai conseguir fazer isso através de uma plataforma CRM, alguma coisa que consiga te dar esses dados. Gere mais demandas. Quanto mais interessados, mesmo que você não tenha um processo redondo, isso a gente viu em 2022, as empresas sem processo, sem nada, vendendo pra caramba, porque era tanto interessado, que mesmo sem processo, mesmo sem nada, eles desperdiçavam muitas oportunidades, mas também vendia. Porque eu tinha a taxa de conversão lá embaixo, mas eu tinha muita gente querendo instalar e eu fechava. Quando o mercado dá uma baixa momentaneamente, você está pegando impulso para quando você crescer muito mais. Você aproveitando esse momento para se especializar, para você ficar com o seu processo redondo, meu amigo, você vai nadar de braçada, porque uma coisa eu garanto, o sistema fotovoltaico, o mercado de energia solar, ele só vai crescer. Não existe nada que cresce em linha reta. Para quem gosta de estudar em mercado financeiro, como que é o gráfico de uma ação? Ele sobe, desce, sobe, desce, sobe. Na média, ele saiu do A e foi para o B. Mas no caminho, ele tem quedas, ele vai subindo, vai descendo, vai subindo, vai descendo. Então, no momento de baixa, é a hora de você fazer o quê? Se você acredita naquela ação, aportar mais, comprar mais, porque você está comprando pela melhor oportunidade. No momento onde a demanda pelo sistema fotovoltaico tende a diminuir um pouco, é a hora de você se especializar, criar processo de vendas, entender mais do assunto, para quando ele voltar a estourar de subir, e mesmo na baixa você vai vender muito. Não estou falando para você fazer isso para você não vender, não. Você vai vender muito. Mas quando a alta começar de novo, meu amigo, com tudo redondo, você vai explodir de vender. E é isso que eu estou falando para você. E depois você saber calcular e explicar a viabilidade dos projetos fotovoltaicos para o seu cliente. Trabalhando esses 3 pontos, suas vendas vão aumentar e muito. Cara, para você fazer tudo isso, agora que a gente passou tudo esse processo, eu quero te responder. Faz sentido isso que eu falei para você? Responde para mim, faz sentido isso, sim ou não? Eu quero entender se você captou a mensagem que eu quero passar. E isso aqui, eu conversei com muitos integradores. Integrador que tem equipe de 20 pessoas, integrador que é autônomo, que é sozinho, integrador que tem uma equipe de um vendedor, que faz todo o processo junto com ele de vendas e instalação. Todo mundo está no mesmo processo. Muitos integradores que estão comprando o Azumi hoje cara, eu não tinha processo nenhum, agora eu quero me especializar, porque tem muitos clientes que eu deixei passar que agora querem fechar. Então, assim, você tem que estar tudo isso numa plataforma. E não só isso, você tem que ter um gerenciador do seu negócio ali. Então, assim, você precisa de uma plataforma profissional para conseguir fazer tudo isso. E o Azumi, ele pode te ajudar em cada um desses passos. Cada um desses passos. Como que eu vou ajudar você em cada um desses passos? Bom, vou falar resumidamente o que é o Azumi e eu vou tirar as suas dúvidas aí sobre as vendas. O Azumi, ele é um gerenciador de negócios de energia solar. Ele vai gerar a proposta comercial, ele vai ajudar você em cada uma dessas etapas. Ele vai ajudar você a aumentar a sua demanda por interessados, ele vai fazer os seus orçamentos pelo celular ou pelo computador de maneira assim, ó, de acordo com a Lei 14.300, ele está integrado com fornecedores, ele faz simulação de financiamento, ele gera contratos para você mandar para o seu cliente assinar, tudo automático. Ele faz uma análise de viabilidade para você mostrar para o seu cliente. Ele gerencia todos os seus arquivos, documento do cliente, fotos da instalação, fotos dos projetos, tudo isso ele faz e você não tem mais aquele problema de perder arquivo, fica tudo dentro do Azumi. Ele tem um CRM integrado que te dá todos os dados que você precisa para gerenciar o seu negócio. Então o Azumi é um gerenciador de negócios de energia solar fotovoltaica. E hoje o Azumi, só para você ter ideia, são mais de 2.000 integradores usando o Azumi. É mais de 50.000 propostas geradas todos os meses através da nossa plataforma. São mais de 60 milhões de reais em negócios fechados todos os meses. E olha só, a Greener, que é uma empresa que faz pesquisas de mercado, apontou aí o Azumi como a principal ferramenta usada pelos integradores de energia solar. Então, sim, hoje é a plataforma mais usada. E não é à toa, porque é uma plataforma onde eu, o Túlio, o Paulo, toda a nossa equipe estudamos o mercado, escutamos o integrador,
nós temos conhecimento técnico também do mercado, de vendas, de instalação, então nós colocamos tudo isso dentro do Azumi e nós já trabalhamos muito tempo com integração, então a gente conhece muito bem esse mercado e a gente coloca tudo isso daí dentro do Azumi para te ajudar. É por isso que o Azumi hoje é o líder, é a plataforma mais usada pelas empresas de energia solar do Brasil. Então, o que o Azumi vai te ajudar? Ele vai ajudar você capturando leads. Nós temos um site com uma calculadora solar integrada, que eu vou mostrar aqui para você, que já coloca esse lead no seu CRM. Vamos ver como que usa? Ó, vem aqui. Eu vou abrir o Azumi aqui para você agora. Esse aqui é o Azumi. Todo mundo que está no plano empresarial vai vir aqui, site. Ó. Esse site todo mundo tem. É um site genérico que ele vem assim no Azumi. Aqui dentro, ó, você vai editar o site. Então, sim, você não precisa ter conhecimento nenhum de informática. Você vai editar a cor do seu site. Ó. Você pode colocar a cor que você quiser aqui do seu site. Ó. Você vai editar a sua logo, as imagens do carrossel, aquela que você vai passando, você já vai clicar aqui, já vai subir essas imagens. Ó. Você vai subindo aqui as imagens. O simulador solar, você vai fazer o seu texto. Ou seja, tudo isso aqui, ó, seu portfólio, tudo isso, ou você vai desenvolver dentro do Azumi, ou você vai integrar essa calculadora solar no site que você já tem no seu negócio. Então, aqui é um site genérico, ó, que eu vou te mostrar, mas ele funciona da seguinte maneira. Ó. Aqui está um site, esse é o template do site. Ó. Número de clientes, número de instalação. Olha que site profissional. Cara, para você mandar fazer um site desse, pode cotar no mínimo 3 a 4 mil reais para você fazer um site desse. Fora o custo para você manter esse site no ar. Você vai ter que pagar um servidor, vai ter que ter esse conhecimento, essa configuração. Cara, é no mínimo 300, 400 reais por mês para você manter um site funcionando. E olha aqui, com esse design ainda, meu amigo, aí o seu cliente, você vai jogar esse site nas suas redes sociais, nos grupos do WhatsApp, os clientes no Google Meu Negócio que procurar a sua empresa vai ver esse site, e ele vai olhar e vai falar assim, não, caramba, quanto que eu posso economizar instalando um sistema fotovoltaico? Aí eu vou colocar aqui, ó, aula de fio B. Vou inventar o nome do cliente só para vocês saberem. Coloco aqui o telefone, ele vai preencher, tal. Ele vai falar o estado que ele é, a cidade, vai falar se é grupo A ou grupo B. Isso aqui ele não vai saber provavelmente, mas a gente deixa aqui, tá? Beleza? A gente vai saber depois pelo valor da conta dele e você vai entrar em contato para validar esses dados. Vai falar se é uma residência, comércio ou uma indústria, vai falar concessionário e quanto que ele paga de conta. Ah, R$1.000. Ponto. Fazer simulação. Na hora, já sai aqui para o seu cliente. Olha que legal, vou gastar então 50 mil, vou ter um retorno em 3 anos e 11 meses, vou economizar 847 mil. Pô, bacana essa economia, hein? Ele já pode te chamar na hora no WhatsApp, na hora ele pode te chamar aqui no WhatsApp. E o melhor de tudo, quando você vir aqui, ó, no seu funil de vendas, ó, olha quem que está aqui, ó, aula do fio B. Aula do fio B, novas oportunidades. Você clica aqui, ó, em notas, tá aqui, ó, sistema simulado de 11,73 kW, valor da conta R$1.000. Cara, você vai chegar pro fulano aqui, tipo, ô Wagner, ô Paulo, tudo bom? Aqui é o Vitor da E4 Energias Renováveis. Eu vi aqui que você fez uma simulação no nosso site para um sistema fotovoltaico e hoje você tem um consumo aí de R$1.000 por mês, correto? Então eu queria pegar algumas outras informações com você para eu te fazer um orçamento final, que essa é uma estimativa, e marcar uma reunião para eu te apresentar esse orçamento para você entender todos os benefícios que você vai ter ao instalar um sistema fotovoltaico. Essa é uma abordagem. Você já chega para ele, quando você vai... Aí entra naquela parte de abordagem. Quanto que você vai fazer esse investimento? Por que você quer instalar um sistema fotovoltaico? Aí você vai aprofundando. Mas olha que legal. Se você tem uma equipe de vendas, vai distribuindo isso para toda a sua equipe. E olha aqui que legal isso daqui, ó. Quando você vem aqui dentro, ó, olha as etapas. Você cria o que você quiser, mas ó, falei com o Paulo, já estou aqui na etapa de qualificação. Agora aqui, beleza, ele já gostou, vou colocar aqui na etapa de apresentar o orçamento. Então, beleza. Agora, estou aqui em negociação com ele. Agora eu vou fechar o sistema fotovoltaico. Então, assim, ó, tudo isso daqui, ó, você vai ter o controle do seu negócio do jeito que você quiser, com todas essas informações. E quando você vem aqui nas propostas, ó, você clica no seu cliente, já vai estar aqui, ó, a proposta que você fez, ó,
o equipamento que você instalou nesse cliente, o projeto que você fez, ó, a viabilidade desse projeto, as informações desse cliente, o número de vezes que ele visualizou sua proposta, tudo isso já vai estar aqui, ó, na palma da sua mão. E são muitas e muitas informações aqui que o Azumi vai te trazer. Ó. Quando você vem aqui na parte de vendas, ó, dados da sua venda, o número de propostas que você fez naquele mês, o valor que você vendeu, a sua taxa de conversão, o número de vendas perdidas. Lembra das métricas que você tem que ter? Cara, para saber responder por que suas vendas caíram, você tem que ter essas métricas. Tá bom? Então, o Azumi, ele vai te ajudar em tudo isso daí. Vamos voltar aqui agora para a nossa apresentação. Ó. O Azumi, ele vai ajudar você a aumentar a sua demanda, capturando leads. Ele vai fazer o dimensionamento do grupo A e do grupo B. Ele vai estar integrado com os fornecedores, ou seja, é muito simples você fazer um orçamento com o Azumi. Você vai gerar uma proposta comercial, ele tem o CRM automatizado já junto, e ele automatiza todos os seus processos, gera contrato para você de maneira automática, ele tem um CRM integrado, tá em desenvolvimento já para entrar aí já no próximo mês em vigor o funil de pós-venda para você, toda a parte de projetos, instalação, o seu cliente vai conseguir acompanhar cada uma dessas etapas da implementação desse projeto fotovoltaico, gestão financeira do seu negócio, isso também está em desenvolvimento para você ter todo o controle do seu negócio. Então o Azumi é um gerenciador de propósitos comerciais. Hoje isso daqui está em desenvolvimento, mas até aqui está tudo pronto já. Então, olha só, olha que legal. Eu vou fazer uma proposta comercial bem rápido aqui no Azumi para você ver. Então, primeiro, ó, você vai cadastrar um cliente. Beleza, aqui está todos os seus clientes. Ó. Aqui os negócios que você fez para ele, arquivos do seu cliente. Isso é muito legal, cara. Ah, aquele cliente te mandou uma fatura de energia, você já vem aqui ó, e você sobe essa fatura de energia aqui. O seu cliente fechou negócio com você, já mandou o documento dele, você sobe aqui. Ah, você foi lá e fez a visita técnica? Sobe aqui. Ah, os arquivos do seu projeto estão pronto? Sobe aqui do seu cliente. Instalação está aqui? Fotos da instalação. Contrato? Sobe aqui. Você vai criando quantas pastas você quiser. Por quê? Daqui 4 anos, se você quiser ir falar assim, ó, cadê a conta de energia do fulano de tal? Cara, vai estar aqui a fatura de energia do fulano de tal. Você não perde mais nenhum dado do seu negócio. O seu instalador, direto do celular dele, lá na obra, consegue tirar foto da instalação e subir aqui na etapa de instalação e você do seu escritório, se você não estiver lá, vai olhar a instalação e vai aprovar a instalação e vai ter toda uma documentação de tudo do seu cliente. Então o gerenciador de arquivos do Azumi é poderoso. E aqui todo o histórico de alteração, quando que você fez um novo orçamento, quando que você não fez, se você deletou um orçamento, quando você atualizou, você tem o controle do seu negócio. Então vamos lá, vamos fazer um orçamento bem rápido aqui. Ó. Minhas propostas, nova proposta, vou fazer bem rápido. Escolho o cliente aqui, ó, fio B, por exemplo, grupo A ou grupo B, eu escolho a concessionária aqui, ó, ele já vem com a tarifa de energia preenchida, coloco aqui a taxa de iluminação pública, se é uma residência, um comércio, uma indústria, o tipo da rede, ó, bifásico, consumo do meu cliente, tá tudo feito aqui, ó. Feito isso daqui, ó, já vou para a etapa aqui do kit. Clico aqui em fornecedores, ó, já tenho aqui ó, os meus fornecedores integrados, vou pegar aqui ó, um exemplo da Aldo. Ele já traz para mim os kits, então eu posso filtrar aqui se eu quero microinversor, inversor, potência do kit, tem vários filtros aqui, ó, tipo de telhado. Aí eu olho aqui, ó, essa potência 4.4, ele já traz os kits mais próximos aqui, ó, já consigo ver quais são os equipamentos. Bacana, gostei, adicionei no meu carrinho. Tá aqui ó, o que vai vir no meu kit, gostei, já passo para a próxima etapa, que é a etapa aqui ó, do meu kit fotovoltaico. Tá tudo certo, gostei, é isso aqui mesmo? Vamos lá para os dados financeiros. Aqui ó, eu venho aqui ó, calcular o preço. Calculei o preço, ele já me dá uma precificação que você faz o setup. Ah, o meu projeto é 500, instalação é 600, material é tanto, tudo certinho, meu imposto eu vou gastar tanto, ele já dá a precificação aqui, ele já vê, ó, minha margem de lucro nesse projeto é 4.000, 12 de equipamento, vou vender por 19 e pouco. E aqui tem uma barrinha que mostra, com base no mercado e nos orçamentos que a gente faz, se seu preço está abaixo ou acima da média, o preço final, e o preço de integração, se ele está na média ou não. Olha que legal. Aí você fala assim, ó, 20 mil esse projeto, estou vendendo aqui, estou ganhando 4, e aqui já vem os financiamentos. Aqui eu não coloquei para vir automático, ó, mas você pode já cadastrar e ele já dá
os financiamentos. Se for pela BV, 60 vezes de 597,80. E aí você pode fazer isso. Olha que legal. Feito isso, atualizou. Aqui você fala se é uma nova proposta ou se você só está atualizando uma proposta que já existe, gerou o seu orçamento. Aqui, cara, é matador. É uma proposta matadora que você fala o consumo de energia, quanto que o seu sistema vai gerar. Então, estou consumindo 500, eu gero 501. Beleza. E aqui que é o matador, análise financeira. Você paga hoje 385 de conta. Tudo isso com o fio B já calculado, tá, pessoal? 385 de conta. Quanto que você vai pagar com o sistema instalado? 47. Então, sem o sistema, eu tenho um custo de 4.600 por ano. Com o sistema, 571. Cara, olha a economia, 4 pau por ano, 4 mil reais por ano de economia. Mostra isso para o seu cliente. Mostra aqui o quanto que ele vai pagar de fatura de energia. 4 anos e 1 mês de payback. Você vai investir 20 para economizar 380. Traz para o valor presente 4 mil por ano. Todos esses cálculos saem pronto. Payback de acordo com o financiamento que ele escolher. Então aumenta um pouco, então ele já vai ter esse poder de decisão. Tudo isso fica integrado. E aí você vai vir aqui no seu funil de vendas, todos os seus clientes vão estar aqui. Você sabe quem que você tem que qualificar, qual orçamento você tem que apresentar. Tudo vai estar aqui. Então, assim, você precisa de uma plataforma profissional para você fazer a gestão do seu negócio. Faz sentido isso para você ou não? Então, para você que está aqui comigo agora, eu vou te apresentar uma oferta do Azumi. Então, essa plataforma ajuda você a capturar lead, fazer dimensionamento de grupo A e grupo B, já tem o preço das tarifas de energia, integra com o fornecedor, calcula o payback de acordo com a Lei 14.300, que é a Resolução Normativa 1059, gera a proposta personalizada, você deixa a proposta do jeito que você quiser, gera contrato de maneira automática, tudo isso na palma da sua mão. Tudo isso você pode fazer pelo celular, na frente do seu cliente. Então, o tempo para você fazer uma venda é mais ou menos 20 orçamentos. Se você não for ágil nesse processo, você vai ficar para fazer somente uma venda. Se você precisar fazer de 30 a 60 propostas, porque você sabe que para um cliente você tem que ir atualizando. Às vezes ele pede com microinversor, depois com inversor string. Ou seja, você vai ficar 4 dias só de trabalho fazendo orçamento. Se você tem tudo isso pronto, você consegue fazer em 5 minutos no orçamento, 2 minutos no orçamento. Então, a gente sabe que para você fazer 5 vendas no mês, talvez você tenha que fazer 100 orçamentos. Quanto tempo você vai gastar se você tiver que fazer isso numa planilha de Excel? Quantos orçamentos você vai perder no meio de um monte de orçamento que você vai ter lá jogado no seu computador? Você não vai ter controle de nada, de processo, de número. Quando as suas vendas caírem, você não vai saber por que caiu. Você tem que ter isso numa plataforma profissional. Então, tudo isso acontece ao mesmo tempo. Você cota, você precifica, você faz uma proposta comercial para um cliente que você está qualificando, tem outro que você já está apresentando a proposta, você sabe como que é o dia a dia do vendedor. Se você não tiver isso na palma da sua mão, você não vai conseguir profissionalizar o seu negócio e dar o próximo passo. Esse é o ponto. Então tudo isso acontece ao mesmo tempo. Então como que você controla todos esses processos? Você tem que ter o Azumi, uma plataforma que faz tudo isso e realiza o trabalho de no mínimo um funcionário. Quanto custa um funcionário hoje? Se você for pagar R$ 1.500 para ele, que é um funcionário bem iniciante aí, você vai, com os encargos, tudo, você vai gastar aí mais ou menos em torno de R$ 2.800. É R$ 33 mil um ano. Quanto que custa uma plataforma para você ter o controle do seu negócio? Olha só como que é barato quando você percebe o valor de algo para o seu negócio. Faz sentido isso para você ou não? Responde aqui para mim agora. Então, eu vou te fazer uma oferta do Azumi, que vai ser a última vez que você vai ver esse preço do Azumi. Eu já fiz essas ofertas em outras aulas e ele vai ter um reajuste, porque não tem mais como a gente manter essa ferramenta completa do jeito que é. É a mais barata do mercado, você pode pesquisar qualquer uma, eu garanto para você, e é a mais completa. Então, tudo tem que ter um custo-benefício. Então, vai aumentar esse preço e o Azumi hoje é R$ 994 por ano para 2 usuários, R$ 99,90 por mês. Eu vou te fazer uma promoção até sexta-feira, dia 7/4, sexta-feira, dia 7/4, que vai ser 12 vezes de R$ 69,90 ou à vista com desconto R$ 697 para 2 usuários, plano empresarial. Vai ganhar site, vai ganhar gerador de contrato, vai ganhar tudo e você vai ganhar 1 ano de acesso ao mercado E4, que é uma plataforma de contratação.
você vai ganhar o curso de Orçamento Express, vai ganhar um curso da Lei 14.300, vai ganhar um curso de dimensionamento de grupo A e vai ter acesso à gravação e aos slides dessa aula aqui. Tudo isso até sexta-feira. Mercado E4, Azume, aulas da lei, curso de Orçamento Express, tudo isso se você fizer a inscrição hoje. Então, 2 usuários, R$ 697 por ano na plataforma mais usada pelas empresas de energia solar do Brasil, garantia de 7 dias. Entra no Azume, ganha os bônus, testa, usa a ferramenta. Se você não gostar, pede o seu dinheiro de volta. Pede o seu dinheiro de volta. O risco para você é zero. E além de tudo isso, você lembra que você precisa se profissionalizar? Você vai ganhar um curso de lei, de grupo A, e você também vai ganhar acesso a essas aulas, porque elas vão sair aqui do YouTube. Beleza? Então, quem fizer a inscrição hoje, essa promoção é válida até sexta. Quem fizer até hoje ganha mais 30 dias grátis. Mais 30 dias grátis. Beleza? Isso é para matar mesmo. Então, 7 dias de garantia, ferramenta mais completa do mercado, site, coloca quanto que custa você manter um site no ar. 697 você não paga nem o servidor do seu site. Pode pesquisar, não precisa acreditar em mim. Tudo isso, galera. Gerenciador de arquivo, captura de leads, dimensionamento grupo A e grupo B, geração de contrato, integração com o fornecedor, tudo isso, CRM integrado para você ter a métrica do seu negócio, tudo isso 697 por ano ou 12 de 69,90. Você não vai ver mais esse preço no Azume, não vai ver, é a última vez, garanto para você. Depois dessa semana vai aumentar o preço, porque a gente é a ferramenta mais barata do mercado e a mais completa. Beleza? Tanto é que a gente é mais usado. Então, quem fizer a inscrição hoje, agora, vou mandar no grupo do WhatsApp aqui o link para inscrição, ganha mais 30 dias. Olha, se você já se decidiu, a gente vai fazer uma live aqui depois para tirar as dúvidas, tudo sobre o Azume, mas se você já se decidiu, faça agora a sua inscrição e aproveita o preço promocional do Azume e profissionalize o seu negócio. Sem profissionalização, você não vai conseguir dar o próximo passo no mercado de energia solar fotovoltaica. Então, se você já tomou essa decisão, eu aguardo você dentro do Azume. Vou mandar aqui no grupo do WhatsApp. Marca a gente no Instagram, @E4Renováveis. Tira um print agora. Vai lá no nosso Instagram e marca a gente e fala o que você achou dessa aula. Faz isso agora, que eu vou estar lá esperando para te responder e vou repostar todo mundo, tá bom? Um forte abraço, E4 Energias Renováveis, né? O Instagram é E4 Renováveis. Faz isso agora, assina o Azume, que você vai dar um próximo passo e faça parte dos mais de 2.000 integradores que usam o Azume. Forte abraço e te vejo na próxima.